Com 2 gols nos últimos 4 minutos de jogo, o Barcelona resolveu a primeira partida do ano, venceu o Espanhol no clássico da cidade de Barcelona e continua com uma bela vantagem na liderança de La Liga. Mas olhando para o jogo, o destaque da partida não foi nem a vitória e nem os jogadores que acabaram marcando os gols do Barcelona saindo do banco de reservas, e sim, o destaque ficou por conta do goleiro Joan Garcia, um goleiro que o Barcelona contratou nessa temporada do seu rival direto da cidade do Espanhol, e pela primeira vez o Joan Garcia enfrentava a sua ex-equipe. Num clima hostil, ele acabou sendo decisivo para a vitória do Barcelona, para essa 9ª vitória consecutiva da equipe no Campeonato Espanhol, fazendo 6 defesas, dá para dizer que 5 delas foram salvadoras e mantiveram o Barça vivo no jogo até o minuto 86, quando Dani Olmo marcou o primeiro gol e depois o Lewandowski fez o segundo. O Joan Garcia, jogador que fez toda a sua base no Espanhol de Barcelona, e na última janela de transferências, no início da temporada europeia em agosto, o Barcelona acabou pagando a multa ao Espanhol para tirar o Joan Garcia de lá e trazer para o Barcelona. O Flick apostou por ele como goleiro titular e nesse primeiro jogo contra a sua ex-equipe, com toda a pressão que se montou ao redor do goleiro, que teve que ver o seu nome impresso em diferentes cartazes, sendo chamado de rato, de Judas, escutando muita coisa nesse clima hostil que se transformou essa volta dele à sua ex-casa, acabou não sentindo a pressão e fez defesas decisivas que, como eu disse, mantiveram o Barça vivo até o minuto 86 de jogo, quando Dani Olmo e depois Lewandowski, os dois saíram do banco de reservas para marcar os 2 gols da vitória do Barcelona por 2-0 no derby, no clássico de Barcelona, que o Espanhol está a 17 jogos consecutivos na sua casa sem conseguir venceu o Barcelona. Essa rivalidade entre as duas equipes, que foi muito forte lá na década de 80, quando o Espanhol conseguia vencer o Barça, foi perdendo força e hoje está bem difícil para a equipe conseguir vencer o Barcelona. Um Barcelona que não fez um bom jogo, que, como eu disse, contou com o seu goleiro para se manter vivo até o minuto 86, que viu o Espanhol criar as melhores ocasiões da partida, mas que contou com aquele conecta dos jogadores no final da partida, quando o Barça começou a criar mais ocasiões no segundo tempo, depois de um primeiro tempo bem ruim com o Espanhol, até fazendo um jogo melhor, conseguiu criar muitas ocasiões, e com as substituições que o Hansi Flick foi fazendo, ele começou o jogo jogando com o Rashford e com o Rafinha, por exemplo, jogando fora da sua posição, jogando mais de camisa 10, mais de criador das jogadas, acabou não dando certo, o Rashford saiu do jogo, ele colocou o Firmino, que deu a possibilidade de voltar o Rafinha à sua posição pelo lado esquerdo do campo. O Barça conseguiu ficar mais criativo. No minuto 64, o Rafinha pede para sair, vamos ver se a gente vai ter alguma informação em relação a como é que tá o jogador brasileiro. E aí o Hansi Flick acaba fazendo as outras substituições. O Dani Olmo, que também está voltando de lesão, ainda não estava pronto para ser titular, entre o Lewandowski, que foi reserva para o Ferran ser titular. O Ferran, que não fez um bom jogo, acabam os dois marcando e resolvendo o jogo para o Barça. O Barça contou com o seu goleiro, que fez uma grandíssima partida, inclusive já está começando um debate muito forte aqui na Espanha de por que o Joan Garcia ainda não é chamado com a seleção espanhola. Existe todo esse debate que vai se avivar ainda mais em março, quando o Luis de la Fuente, o técnico da seleção espanhola, tiver que divulgar a lista de convocados para a finalíssima contra a Argentina, que vai acontecer no final de março, para ver se o Joan Garcia vai ou não estar nessa lista. De momento, ele não está contando como um dos goleiros da seleção espanhola. A gente sabe que o Unai Simón é o titular, mas existe aí toda essa polêmica em relação às não convocações. Até o momento, é verdade que o Joan Garcia esteve lesionado num período importante desse início de temporada, mas é um debate que está sendo levantado por aqui e muito provavelmente ele estará na próxima lista da seleção espanhola. Como eu disse, um clima hostil para o goleiro, que conseguiu superar tudo isso, inclusive lançamentos de objetos no campo no segundo gol, na celebração do Lewandowski. A ata do jogo ainda não foi divulgada, mas com certeza informações sobre isso serão divulgadas, e vamos ver se o espanhol não vai sofrer algum tipo de punição em relação a isso.
Barcelona venceu o jogo, conta com o seu goleiro para fazer isso e também com essa sorte de campeão que parece que o Barça conseguiu resgatar nos últimos jogos. São 9 partidas consecutivas vencendo em La Liga depois de um momento complicado. O Barça que dorme nesse sábado com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid na tabela de classificação. O Real Madrid que ainda joga domingo. E depois, durante a semana, a gente vai ter a Supercopa da Espanha, o primeiro título que vai ser disputado do futebol espanhol. O Barcelona enfrenta na semifinal o Athletic de Bilbao. O Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid e a gente pode sim ter um clássico aí na primeira disputa de título dessa temporada no futebol espanhol. O Barcelona que vive um bom momento, muito porque está contando com um goleiro que está brilhando, que está fazendo a gente entender por que o Hansi Flick apostou no Joan Garcia como seu goleiro titular e que está contando também com a efetividade dos jogadores que acabam entrando do banco de reservas, coisa que aconteceu nesse jogo contra o Espanhol.